Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. E eu amo quando é no Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Capítulo 11 de João, quero ler com vocês a partir do verso 3. Diz assim: As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar lá? Jesus respondeu: Há 12 horas de claridade por todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz desse mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Oh, glória a Deus. E assim ocorreu, irmãos, o milagre a qual elevou o nome do Senhor justamente a uma glória terrena. A palavra glória, ela significa justamente uma grande obra, um feito extraordinário. E a glória de Deus é o excelente de Deus. Junto com a glória, ela vem alguns atributos, que é justamente fama, honra, e também junto com ela vem a oposição dos inimigos, né? Não é verdade, irmãos? Mas uma pessoa que recebe a glória de Deus, ela vai receber muita honra, muita exaltação e muita fama, ela vai ficar conhecida. E foi o que aconteceu. Eles não conheceram apenas, não ficou conhecido apenas o Jesus a partir daquele momento, como ele não pudesse mais parar, como também Lázaro, que havia ressuscitado. E esse, o contexto, vocês já creem, eu creio que essa é uma história bastante conhecida, é a morte do amigo Lázaro. Lázaro é irmã de Maria e Marta. Maria era a mulher que ungiu Jesus para o corpo de Jesus diante ali na casa de Simão, leproso, o fariseu. E Marta era aquela que era apegada ao serviço. Quando ele fala, eu acho que em Lucas 10, se eu não me engano, Marta, Marta, tua irmã escolheu a boa parte, quando ela preparava almoço enquanto Maria se colocava aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Era uma família amada pelo Senhor, era uma família muito amada. E eu creio, meu irmão, que você e sua família é muito amada pelo Senhor. Muitas vezes nós entramos em dúvida disso. E eu quero falar um pouco, quero mexer um pouco nesse contexto, nessa questão, nesse assunto hoje. Vamos lá, vamos para a nossa breve conversa, vamos fazer as aplicações pertinentes e contemporalizar, trazendo para nós, para nossa vida, desses versículos. Começa falando assim a partir do versículo que eu li. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar dizendo: leve tudo quanto for problema a Jesus. Leve o seu problema a Jesus. Não leve o seu problema a outras pessoas. Irmão, leve o seu problema a Jesus. É Deus. Não leva o seu problema a pastor, não leva o seu problema a presbítero. Olha, o pastor, ele está aqui para cuidar, e essa é uma função eclesiástica. A modo hoje, nós vemos a igreja brasileira adoecida, tratando isso como um título, como uma exaltação, e nós vemos justamente uma tendência moral do que é o homem, de querer se sentir superior a ele, infiltrada dentro das nossas igrejas. Mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para te falar que a tua solução é Jesus, a solução para os teus problemas é Jesus. Então leve o teu problema para Jesus. Perceba, as duas irmãs enviaram um recado, ou seja, elas não foram. Elas pediram talvez alguém que intercedesse. E é importante porque nós precisamos confiar a nossa vida. Sabe, tem intercessores em nossa vida. Eu quero já aproveitar a oportunidade. Irmãos, orem pelo irmão Alisson. Ele precisa de oração como qualquer outra pessoa. Precisamos de oração. Sabe, enviaram um recado. E enviaram com riqueza de detalhe. Perceba, Senhor, seu amigo querido está muito doente.
mostrou para Jesus que era um amigo querido e que ele estava padecendo de enfermidade naquele momento. Quero ler com vocês um versículo que está em Jó, capítulo 16. Irmãos, a intercessão, ela mostra o nível de amor que nós temos pela pessoa. Em Jó capítulo 16, no versículo 20, fala: o meu intercessor é meu amigo. É o que a palavra declara, que quem intercede por nós é nosso amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, e quem intercede por alguém sabe que nós sentimos a dor das pessoas a qual nós intercedemos. Nós conseguimos enxergar, meu irmão, a realidade espiritual. Ezequiel 37, Deus levou ali o profeta justamente a um vale que estava de ossos secos, ou seja, a um cemitério, a um lugar de morte, irmãos. E não foi, Ezequiel não foi por vontade própria. Se você ler no texto, vai falar que a mão do Senhor o enviou, porque quem em sã consciência, meu irmão, vai querer se manter num lugar onde não tem vida, aonde não tem beleza, aonde só tem morte, aonde nós só vemos. E o profeta, ele consegue. O profeta, ele é intercessor por natureza. O profeta, ele é intercessor por natureza. Eu quero repetir, o profeta, ele é intercessor por natureza. A natureza dele clama e ele é amigo das pessoas. No versículo 21 fala, ó, ele defende a causa do homem perante a Deus, como quem defende a causa de um próprio amigo. Em muitos casos, como defende uma causa própria, irmãos. E eu creio que esse é o verdadeiro amor. Nós devemos levar, então, para Jesus as nossas causas. Sabe, do interesse dele, ele gosta de ouvir. Em Efésios 6,18 fala que nós devemos interceder por todos os santos. Se uma pessoa vem constantemente à sua mente, irmão, é porque Deus quer que você ore por ela. Olha, no versículo 4, seguimos adiante, a palavra fala que Jesus ouviu isso. E oh meu Deus, quando Jesus ouviu isso, irmão, quando é um advérbio de tempo, tem um tempo, o Senhor tem um tempo da resposta acontecer. E precisamos entender e saber que Jesus ouve as nossas orações. Que Jesus ouve as nossas orações. E ele declara, quando ele ouviu isso, ele disse, ou seja, saiu uma palavra da boca de Deus. A sua oração, meu irmão, a sua intercessão gera palavras na boca de Deus. A sua intercessão gera alteração de realidades pelo alvo da intercessão. Fala assim, ó, a doença de Lázaro não acabará em morte. Irmão, isso é poderoso. Entenda o que Jesus está dizendo, que não é morte. Apesar de, ao olhar humano, ter acabado dessa forma, mas para Deus, jamais. Fala assim, ó, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. E foi realmente o que aconteceu. Quando nós lemos o capítulo 12 de João, nós veremos que Jesus já não tem mais pais, irmão. Como eu disse, a palavra glória, ela significa justamente fama, honra, irmão, fama e honra. A glória, ela é precedida, aliás, na verdade, ela é sucedida de fama e de honra. Isso acontecerá para as pessoas que Deus glorificá-las, ou seja, que Deus exaltá-las a uma posição superior. É por isso que nós passamos por um tempo de preparo. Perceba que há um propósito também escondido, irmão, sabe? Há um propósito escondido diante de toda a manifestação de uma palavra de Deus. O propósito era que o nome de Deus fosse glorificado. Em João capítulo 9, versículo 3, quando ele vai curar aquele cego, os discípulos chegam e falam, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? E muitas vezes nós pensamos, quando as pessoas nos veem passando pela dificuldade, irmão, a primeira coisa que elas pensam é que nós estamos em pecado. Isso está intrínseco, irmão, não só no meio de amigos, familiares, está completamente implantado na mente de uma sociedade que foi, sabe, totalmente deformada por causa do pecado, um pensamento deformado por causa do pecado. Inclusive está dentro da igreja também, irmãos. Os líderes pensam que nós estamos pecando. Eles acham que tem um pecado oculto, quando o que está acontecendo para nós é para a glória de Deus. Jesus responde no versículo 3, nenhum nem outro, foi para que se manifestasse, ou seja, para que apareça a glória de Deus, para que se apareça as obras de Deus. Então talvez o que você esteja passando, meu irmão, é uma obra. Talvez, meu irmão, o que você esteja passando é uma obra de Deus. Ore a respeito e pergunte ao Senhor, peça a Ele força para que você suporte o momento. A palavra dá uma declaração que eu gosto muito, irmãos, no versículo 5, fala, Jesus amava Marta, Maria e João. Logo depois de que João relata o que Jesus disse, ele declara, Jesus amava Maria, Marta e João, e Lázaro. Jesus amava a família inteira, meus irmãos, e quantas vezes
nós ouvimos, nós duvidamos, irmão, do amor de Deus? Quantas vezes nós duvidamos do amor de Deus? Recebemos a palavra, mas quando nós somos entregues ao processo, que é o que vai acontecer ali na frente, nós começamos a duvidar. Por quê? Ele fala assim, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E que raiva que dá nesse momento, né, irmão? Por quê? Porque há um tempo determinado. Há um tempo determinado, irmão, sobre toda a questão. Há um propósito de Deus debaixo do céu. E aí precisamos compreender. Por que nós começamos a duvidar do amor de Deus? Porque Jesus, naquele caso, não quer curar. Não. Jesus quer que morra. Deus está falando com alguém que é forte, né? Jesus não quer curar Lázaro. Jesus quer que Lázaro morra. Eu vou repetir isso porque alguém precisa ouvir. Jesus não quer curar Lázaro, é o que a palavra fala. Jesus quer que ele morra. Jesus quer ressuscitar. Então eu estou pregando aqui para pessoas que os sonhos morreram. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com projetos engravetados dentro da gaveta. Eu estou pregando aqui para pessoas que viram a coisa ir de mal a pior. Eu estou pregando aqui para pessoas que, sabe, pediram algo para o Senhor e o Senhor não atendeu conforme eles quiseram. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus faz formoso todas as coisas ao seu tempo. Ao seu tempo. E é por isso que dói tanto, porque ele fala posteriormente que ele colocou o anseio pela eternidade no nosso coração. E é por isso que a família não quer que Lázaro morra. Nós queremos ficar com quem nós amamos. Nós queremos que o relacionamento não se dissolva. Nós queremos que aquela pessoa querida fique perto de nós. Mas Jesus não quer. Jesus quer que morra. Porque ele quer fazer algo novo. Ele quer ressuscitar. Ele quer glorificar o nome de Deus. Precisamos, entendeu? Irmão, entender isso. Precisamos, sabe, compreender as nuances do Senhor Jesus. Tem um tempo determinado. Olha, ele fala, depois disse aos discípulos, vamos voltar para a Judeia. Chegou o tempo determinado, né? No tempo determinado, irmão, as coisas acontecem. No tempo determinado, é Jesus que vai. Por quê? Porque é uma obra que somente Ele pode fazer. E é por isso o motivo de tanta dificuldade. Às vezes, irmão, nos veta um vento. E talvez esse seja o motivo de tanto sufoco. Eu quero repetir. Às vezes nos veta um vento. E esse, talvez, é motivo de tanto sufoco. Precisamos entender que o Senhor, Ele faz as coisas da forma que Ele quer. Sabe? Da forma que nós pensamos que... sabe, nós olhamos para aquela situação e falamos, não tem mais saída, daqui não pode pingar mais nada, daqui não pode surgir mais nada. Mas o Senhor tem um tempo determinado, e no tempo determinado, Ele vai voltar para a Judeia. No tempo determinado, Ele vai visitar o seu marido. No tempo determinado, Ele vai visitar a sua esposa. No tempo determinado, Ele vai visitar o alvo da sua oração. No tempo determinado, Ele vai visitar, mesmo que esteja morto. Mesmo que esteja morto, meu irmão, mesmo que esteja morta, minha irmã. Em João 11:40 diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Nós levemos o problema para o Senhor e Ele ouviu. Ele ouviu. Agora, no versículo 8, eu amo, porque fala assim, os discípulos se opuseram dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Oraram a Jesus, fizeram uma pergunta para Jesus. Mas nós precisamos entender que no tempo determinado, no tempo da colheita, vai haver oposição. No tempo da colheita vai haver oposição de pessoas próximas de nós, talvez por preocupação. E aqui é uma preocupação, claro, porque estavam tentando matar. Mas depois de tantas coisas, de tanto que o Senhor mostrou, será que ainda não teriam fé? Será que ainda, sabe, não teriam, meus irmãos, como que eu vou falar? Não conseguiriam acreditar no Senhor Jesus, em tudo que Ele fez? Acalmou o mar, sabe, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha eliminado, era um problema totalmente de Deus aquilo, Deus tinha assumido a frente daquilo, mas no tempo determinado encontraremos oposição, às vezes até mesmo dentro da nossa casa, influências negativas, palavras que nos influenciam a pensar contra o propósito de Deus, e devemos tomar cuidado com isso. Eu gosto de um versículo que está assim, em Jó capítulo 23, versículo 13, fala assim, mas Ele é
Quem tem poder para fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. E eu gosto de umas versões mais antigas, como a Ferreira de Almeida, fala assim: se assim ele quiser, assim ele fará. Está falando de Deus. Agora, devemos entender, porque eles estão se opondo a Jesus, irmão. Estão se opondo a Jesus. E mesmo que sejam pessoas queridas, quando a oposição é muito forte, se torna muito ácida, muito intensa, o Senhor pode usar de métodos um pouco mais bruscos para tirar a oposição de frente. Sim, o Senhor ele tem como fazer. Se assim ele quiser, assim ele fará. É o que a palavra diz. Quem pode se opor a ele? Ninguém pode se opor ao nosso Deus. Ninguém pode se opor ao nosso Deus, irmãos. Olha, e no versículo 9 fala justamente isso. Jesus respondeu. Jesus sempre responde à oposição, irmão. Nós não precisamos nos preocupar. Silencie isso, irmão. Silencie, irmão. Eu quero pregar para você que está passando por muita oposição. Eu estou pregando aqui para pessoa que tem passado por uma oposição ferrenha, que as vozes da mente acabam perturbando. É vozes de todo lado, dedos apontando, dedos apontando, dedos apontando, dedos apontando. Se nós andarmos de mão dada, quem é que vai sacar as armas? Se nós andarmos de mão dada, quem é que vai apontar os dedos? Jesus respondeu, irmão. Jesus responde oposição. Olha o que ele fala. Bom, eu quero ler primeiro, sabe, a questão. Eu quero primeiro me apegar assim à questão da oposição, porque ele responde, irmãos. E olha o que ele respondeu. Presta atenção, ele fala assim, há 12 horas de claridade todos os dias. Durante os dias, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. Está falando logicamente do sol e de toda a natureza, daquilo que é natural ao homem. Irmãos, mas Jesus responde. Em Isaías 43, versículo 3, ele fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e quem poderá livrar de minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém tem o poder de fugir das mãos do Senhor, irmão. E antes que houvesse dia, ele fala, ainda antes que houvesse dia, a resposta de Jesus é que agindo ele, quem impedirá na tua causa, irmão? Agindo ele, quem impedirá? Agora, precisamos entender essa situação, porque ele explica justamente para os discípulos, para aqueles que querem aprender. Quem são os discípulos, irmão? Aqueles que reconhecem Jesus como mestre. Ele fala no versículo 10: à noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. Não há luz, irmãos. O que o Jesus está falando? Jesus está falando sobre o tempo. O dia é um ciclo fechado. Ele passa por dois tempos. O tempo a qual nós conseguimos enxergar e depois chegamos à noite. E aqui fala justamente desse tempo determinado, que ele estava respondendo aos discípulos o porquê ele estava voltando. Por quê? Porque estava findando um ciclo. E normalmente quando está findando um ciclo é dessa forma, irmão. Fica noite, fica escuro, nós não conseguimos enxergar nada. E ficamos muito propensos. E o tropeçar fala justamente do pecar. Paulo fala, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que acha estar de pé, toma cuidado para que não caia, porque todos nós somos pecadores. Jesus está falando de um momento de dificuldade intensa que estava acontecendo. Porque, irmãos, Marta e Maria estavam lá, já devia estar pensando, porque a palavra fala que Jesus amava a família. E ele não apareceu nem para o velório. Naquele momento ele já estava enterrado, tinha 4 dias. 4 dias, não foi nem para o velório. E era costume, ser prestígio, amigos aparecerem para o velório. E é nesse momento que nós entendemos que nós pensamos que Deus nos ama. É no momento da noite que nós mais duvidamos do amor de Deus. É nesse momento em que as dúvidas assaltam a nossa mente, que o nosso coração fica disparado e que nós pensamos, não vai acontecer nada nesse cenário, não vai mudar. A palavra fala que quando Marta se chegou de frente a Jesus, ou Maria, não me lembro, ela fala assim, que ele fala para remover a pedra. Ela fala assim, não remova a pedra, mestre, porque já cheira mal. E muitas vezes o nosso problema chega nesse momento de cheirar mal. E o que quer dizer isso, Alisson? Que todo mundo já está sabendo. Sabe, por mais que nós tampamos a porta da caverna, e naquela época os túmulos eram em forma de caverna dentro de uma gruta, e todo mundo passa por esse período de gruta, que é o período escuro, irmão. É o período onde nós tropeçamos. Colocaram Lázaro lá dentro.
E esse tempo, ele é determinado por Deus. É um tempo que nós não enxergamos nada na nossa frente, ficamos propensos a cair. E a palavra fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Mas ciclos se encerram. E quem é que determina as estações, o fim de todos os tempos, irmão? É Deus. É Deus. E ele tem um propósito nisso. Eu quero ler um versículo com vocês sobre esse propósito. Ele fala em Romanos 11, 20. Romanos 11, versículo 11, ele fala: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que fiquem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se transgressão deles significa riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. O que Paulo está falando, irmãos? Que Israel ficou com ciúme dos gentios, porque Deus ampliou. E o ciúme deles apresentou justamente aquela questão de não querer se dobrar à vontade de Deus, fez justamente que os gentios recebessem a palavra de Deus. Então eu estou pregando aqui para pessoas que outras pessoas tiveram o coração endurecido, e Deus te colocou para orar por elas. Deus te colocou para interceder por elas, e por meio dessa oração você começou a conhecer a Deus. Por meio dessa oração você começou a ver que Deus tinha poder de transformar, e você insistiu, sabe? Você insistiu. Depois de um tempo, aquela pessoa começou a ver o tanto quanto você foi transformado, mas o coração dela foi endurecido pelo pecado. O pecado deixou o coração orgulhoso e duro, e ela começou a fazer. Mas o que Deus está falando é que quando chegar o tempo, quando findar o tempo, mesmo que esteja dentro de uma grupa, mesmo que esteja fedendo, todo mundo já está sabendo o que está fazendo, irmão, mesmo que esteja escondendo, mesmo que esteja saindo com o marido, traindo, pedindo para o carro parar na rua de baixo, mesmo que esteja trancado dentro do quarto escuro, deprimido e ansioso, o que o Senhor fala é o seguinte: quanto mais significará a sua plenitude. Quando for glorificado, teremos alegria. Se for motivo de alegria, aquela pessoa, e eu quero colocar isso aqui de forma bem justa, aquela pessoa ter escolhido, e foi uma escolha dela, ela caminhar por caminhos que não foi do Senhor, e isso doeu em nosso coração, nos levou ao clamor e nos levou ao conhecimento de Deus. Imagina quando Deus chegar com a salvação para aquela pessoa, o quanto de plenitude e alegria terá. João 11:40, se creres, verá a glória de Deus. Meu Deus, eu sinto Deus aqui, eu sinto Ele, eu sei que Ele está falando com o coração aqui, eu sei que Ele está falando com pessoas aqui, que estão querendo desistir de orar. Não para, continua, meu irmão, tá doendo, mas está amadurecendo, está sofrendo, mas está crescendo. Arraste-se, nem que se for arrastado, coloca-se de joelho. Fala: Pai, se o Senhor não tirar isso do meu coração, pelo menos me fortalece para cumprir a carreira. E o tempo chegou, irmão. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Fala de pecado, irmão, como Jonas, desobediência a Deus. Mas agora vou despertá-lo. E essa é a palavra que Deus tem para você, irmão. Há um tempo determinado, e esse tempo vai chegar. Se não chegou o tempo, vai chegar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: já chegou. Mesmo que, se você já estiver encontrando oposição e estiver muito difícil, estiver muito escuro, é porque já chegou o tempo. Você só não viu a manifestação do milagre. Chegou o tempo. Eu quero ler com vocês um versículo justamente em Gênesis 8, versículo 4. Deus tinha dado uma promessa a Abraão em Gênesis 12: sai da tua casa que eu te farei pai de multidões. Só que só no capítulo 18 ele fala assim, para a esposa de Abraão, depois dele casar: então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: porque uma mulher da minha idade pode ter filho? E o Senhor disse: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Capítulo 21, 3 capítulos depois, sabe lá quanto tempo se passou? A palavra fala, mas eu não procurei pesquisar, irmãos. No capítulo 21, versículo 2, ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão, na velhice dele. A palavra faz questão de relatar, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Chegou o tempo, irmão. Não desanime, não desfaleça a sua fé, porque está difícil.
Não há situação difícil demais para o Senhor, não há realidade que não possa ser alterada, não há promessa. O que acontece é que nós desfalecemos a nossa fé. Persevere. A palavra de Deus para você hoje, meu irmão, minha irmã, é persevere. Eu quero repetir, persevere, porque tudo que foi declarado se cumprirá. Gálatas capítulo 6, versículo 9, fala que se nós não desistirmos de fazer o bem, no tempo determinado colheremos as bênçãos do Senhor. E é isso que eu quero declarar para a tua vida, meu irmão. Receba força de Deus para que você possa continuar. Receba vigor, sabe? Os jovens se cansam, os velhos se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. E essa é a palavra que Deus tem para você, meu irmão. Se cumprirá, porque eu lhe darei força. Se cumprirá, minha irmã, porque eu fortalecerei os seus pés e você andará e correrá como corças. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Ele te levará até o final e você chegará lá no tempo final e verá que é impossível chegar lá sem a ajuda do Senhor. E quando te perguntarem, você simplesmente falará: o Senhor manda você falar isso. Você simplesmente vai falar: eu orei e Ele me ouviu. Que Deus abençoe vocês, irmãos, que vocês possam ficar para essa breve meditação, com essa breve reflexão, lembrando, o Cordeiro tem sim uma recompensa do teu sacrifício. Que Deus abençoe, a paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau.